Você está no canal Cortes Teológicos. Nossos vídeos ajudaram você a se aprofundar no conhecimento de Deus e das Escrituras. Então deixe o seu like, inscreva-se no canal e ative as notificações para você receber tudo em primeira mão. Aproveite o vídeo e deixe seu comentário. A gente tem que pegar os termos e perguntar para aqueles caras que usam, ou as pessoas que cunharam, criaram, inventaram esses termos. Então, começando com a palavra evolução, se tu perguntar para um biólogo, para um cara que trabalha com biologia evolutiva, o que é evolução? Essa é uma pergunta um pouco difícil, porque existem várias definições de evolução dependendo do nível de análise, certo? A gente pode falar de uma definição molecular, genética, a gente pode falar... Enfim, tem um monte de tipos de definição. Eu peguei uma definição que eu achei por aí, que serve para os nossos propósitos e todo biólogo vai concordar com ela. O que é evolução? Para que a gente possa iniciar essa conversa sobre criação, evolução, se isso é compatível com a Bíblia ou não. Então veja bem, evolução e criação, certo? O que é evolução? Tá pequenininho aí, vamos ver se tu consegue ler na tela. A evolução é uma teoria científica que diz o quê? Que processos naturais, ao longo de bilhões de anos, deram origem a todos os seres vivos, inclusive os seres humanos. Ponto. Isso é evolução. Certo? Assim os biólogos definem evolução. Uma das maneiras de definir a evolução é essa. Veja agora a definição de um negócio chamado criação. Bom, se a gente vai definir criação, para quem que a gente tem que perguntar? A gente tem que perguntar para quem inventou o termo. Quem inventou o termo? A teologia. É um termo teológico. Certo? Então nós vamos lá nos teólogos e aí tu vai ver bibliotecas inteiras sobre criação. O que é criação? Criação, trocando bem de forma simples, é uma doutrina, ou seja, uma crença de que o universo é produto de um Deus criador. Ponto. O universo ou a existência é produto, é fruto, é plano de um Deus criador. Certo? Tem outras duas palavras muito importantes para que a gente possa começar a conversar sobre esse assunto de criação e evolução e não sair por aí falando bobagem, porque tem bastante bobagem, nós vamos falar de algumas dessas bobagens que têm aparecido aí ao longo de muitas décadas já, tem gente falando um monte de coisa. As duas palavras que vão nos ajudar a entender esse debate estão ali em cima. A primeira é teleologia e a segunda é o oposto dela, disteleologia. Teleologia é uma palavra chique, né, Mac? Parece que é teologia, não é. Teleologia. Ô, Thiago, tu botou um L a mais. Não botei, não. É teleologia mesmo. Do grego, telos. Claro que eu vou citar grego para eu parecer um cara mais erudito, né, Mac? Telos. O que é telos? Plano e propósito. Ou seja, o que é teleologia? É a crença de que o universo, a existência, tem plano e propósito. O universo é teleológico. Isso é a teleologia. Plano e propósito, certo? A disteleologia é o contrário, é uma crença de que o universo não tem plano e propósito. Tranquilo? Então a gente tem aí criação, evolução, teleologia, disteleologia. Queridos, o grande problema que tu precisa entender quando a gente pensa nessa palavra evolução, e se tu é um crente que nem eu, que se criou na igreja, como eu, que me criei na igreja, venho de família cristã de terceira, quarta, quinta geração, é que quando a gente pensa na palavra evolução, a gente faz o seguinte, olha aí o PowerPoint. A gente dá um pulo e a gente pensa que a evolução é um processo disteleológico. A gente vê a evolução como um processo disteleológico. Ela não tem plano e propósito. Queridos, a minha pergunta hoje para vocês é o seguinte. Será que isso aqui é impossível? Será que a gente não pode ver a evolução como um processo teleológico? Certo? Para isso, a gente precisa entender uma coisa que é fundamental, que é o seguinte, meus queridos. Olha o slide aí. Nós precisamos conseguir e sermos capazes de separar aquilo que a gente vê e entende a partir da ciência. E aí ciência é um negócio que tem a ver, um empreendimento humano de interpretação da natureza, que tem a ver com método, com observação, com teorias e leis, que tem a ver com fatos da natureza, fatos científicos, certo? Ciência. Que está aqui embaixo, no campo da física, de um negócio, ou seja, a gente tem que separar esse negócio chamado ciência, de um negócio que está lá em cima nas nuvens, tá vendo ali? Que são as crenças fundamentais, a religião e a filosofia, um negócio que está no campo da
filosofia, da religião, das crenças, que não é ciência e que não faz parte da ciência. E aí é que está o problema, meus queridos, e agora tu vai entender. Vocês conhecem esse cara aqui? Talvez alguns sim, talvez muitos não. Esse cara é um astrofísico muito famoso nos anos 80, anos 90, morreu em 2004, se eu não me engano, é o Carl Sagan, certo? O cara que fez a série Cosmos, né? Vocês que são mais velhos aqui da mesa, da bancada, devem lembrar do Carl Sagan. O Carl Sagan é um astrofísico, divulgador científico, e como um astrofísico, ele pesquisava, enfim, os astros, ele era um cosmólogo, enfim, fez muitas coisas importantes na ciência, mas o que ele fez de mais importante foi divulgação científica. E ele abriu a série Cosmos e o livro dele chamado Cosmos com a seguinte frase, olha a frase do Carl Sagan: o cosmos é tudo que há, tudo que houve e tudo que haverá. Só que ele, sendo um astrônomo, um astrofísico, ele também poderia ter dito essa frase, não sei se ele disse isso, mas como ele é um astrofísico, ele certamente sabe disso, né, que o universo observável tem 93 bilhões de anos-luz de diâmetro. Os físicos me perdoem, mas foi esse número aí que eu achei, não sei se está exatamente correto, mas acho que está. Tu consegue ver que há uma diferença grande entre essas duas frases? Tá conseguindo ver? Olha só, olha a animação, coisa linda. Olha o slide, atenção, ó, uau, olha lá, ó, uou. De novo, Bibo, tu não prestou atenção. Olha ali, ó. Queridos, repara que quando a gente vê o Carl Sagan falando que o universo observável tem 93 bilhões de anos-luz de diâmetro, a pergunta que tu tem que te fazer é o seguinte: isso é testável? Eu consigo testar? Eu consigo medir através de método de observação? Consigo. Então isso está no campo da física, ali embaixo. Certo? Isso é ciência, isso é física. Só que quando o Carl Sagan fala que o cosmos é tudo que há, tudo que houve, tudo que haverá, ô Carl Sagan, é mesmo? Como é que tu sabe? Tu conhece todo o cosmos? Tu testou todo o cosmos? Tu visitou, tu fez um teste, como é que tu sabe que o cosmos é tudo que há? Será que não há nada para além do cosmos? Será que não há outras forças, além das forças que o método científico consegue detectar? Tu tem que entender, meu querido, que essa frase do Carl Sagan é uma frase que está no campo da metafísica. Ela está para além da física. Para além da física. Ela não é ciência. Ela está no campo das crenças fundamentais. Ela está no campo da religião e da filosofia. Ou seja, ele tem todo o direito de ter esta crença, mas isso não é ciência. Na prática, sabe o que é isso? É fé. Isso é fé. Ele tem fé nisso, ele acredita nisso. E a frase dele dizendo que o cosmos é tudo que há, tudo que houve, tudo que haverá, ela tem o mesmo peso, olha a palavra chique que o Marcelo Cabral gosta de usar. Essa frase tem o mesmo peso epistêmico da minha frase, que é a seguinte: não, o cosmos não é tudo que houve, tudo que há, não é, há coisas além do cosmos. Tiago, prova. Não posso provar, porque isso está no campo da metafísica, isso é crença, isso é filosofia e religião. Certo? Tranquilo? Tá dando para entender? Olha um outro exemplo clássico de mistura de ciência ou de física com metafísica, de ciência com crença fundamental. Richard Dawkins, muitos de vocês devem conhecer, a gente tem um podcast do Bibotalk sobre o neo-ateísmo, vale a pena vocês ouvirem, muito legal. O Richard Dawkins tem uma frase famosa dele que é a seguinte: o universo que observamos tem precisamente as propriedades que deveríamos esperar se no fundo não há projeto, propósito, bem ou mal, nada a não ser uma indiferença cega e impiedosa. Queridos, o Richard Dawkins está dizendo que o universo tem as propriedades que deveríamos esperar se ele é disteleológico. Pergunta: é mesmo, senhor Richard Dawkins? Verdade? Prova. Isso é ciência? Dá para testar isso aí? Como é que o Richard Dawkins diz isso? Que o universo tem as características que a gente deveria esperar se não há propósito, não há telos, não há teleologia. E aí a gente tem um universo maravilhoso aqui, e o salmista, que é um cidadão que escreveu o salmo, diz que os céus declaram a glória de Deus, o firmamento proclama a obra de suas mãos. Como é que duas pessoas, claro, separadas por muito tempo, podem chegar a conclusões tão diferentes a respeito do mesmo cosmos? Por quê, meu querido? Porque uma coisa é o que a ciência nos apresenta e outra coisa é o salto metafísico, é o salto de fé que a gente faz a partir da ciência para chegar nas nossas crenças fundamentais. Esse salto, ele é
mediado, ou ele é causado, talvez, por uma intuição, por fé, até por um pouco de intelecto e razão. Queridos, esse salto a partir da ciência para o campo das crenças fundamentais é uma coisa que todo mundo dá e todo mundo faz. Só que esse salto não é ciência, ele não faz parte da ciência. Ele pula da ciência e ele faz uma afirmação metafísica, que é o que o Richard Dawkins fez aqui. Certo? É uma afirmação metafísica. Isso não é ciência, é uma afirmação metafísica. E olha que interessante. Esse salto, meu querido, ele é baseado no quê? Na nossa cosmovisão. Se o cara tem uma cosmovisão teísta, ou seja, se o cara tem uma cosmovisão de alguém que crê num Deus criador, ele vai olhar para a ciência e ele vai dizer, mas é óbvio que há Deus, é óbvio que há teleologia, é óbvio que há plano e propósito. E o cara que tem uma cosmovisão ateísta, ele vai dizer, é óbvio que não há Deus, é óbvio que não há teleologia. Tu tá me entendendo? A cosmovisão, meu querido, é um óculos com o qual a gente olha o fato da ciência. E aí ela faz com que a gente dê um pulo e tire conclusões que não são da ciência, porque duas pessoas chegam a conclusões completamente diferentes a partir da mesma evidência. Então eu gosto muito dessa frase do James Sire, aqui desse livro, né? Explicando o que é uma cosmovisão. Cosmovisão, segundo James Sire, é um compromisso, uma orientação fundamental do coração sobre a constituição básica da realidade, que fornece o fundamento lá embaixo, no qual vivemos, nos movemos e existimos. Ou seja, baseado na nossa cosmovisão, a gente vai tirar conclusões. Porque a nossa cosmovisão fornece o fundamento, as nossas crenças sobre a constituição básica da realidade. Tranquilo, meus queridos? Por isso que a gente tem que conseguir separar ciência da religião e da filosofia, das crenças fundamentais, daquilo que está lá em cima e que é mediado pela nossa cosmovisão quando a gente dá, então, um pulo, um salto para tirar conclusões. A pergunta que eu quero te fazer é a seguinte: será que essa coisa chamada evolução biológica, que está no campo da ciência aqui embaixo, será que a gente não pode dar um pulo de fé e entender, alguém que tem uma cosmovisão teísta, que há Deus, que há teleologia, baseado nessa evidência científica da evolução? E da mesma forma, alguém pode ver a evolução e tirar a conclusão de que não há Deus, não há teleologia. Vocês estão entendendo? Será que isso é possível? Então eu vou te apresentar 3 amigos meus, tá? 2 deles eu conheço... Não, na verdade, 2... Um eu conheço pessoalmente. Não, minto, eu acho que eu não botei nenhum que eu conheço pessoalmente. Enfim, esse aqui eu já troquei e-mail com ele. Queridos, Dennis Lamoureux, esse cara é um canadense, tá? E olha a frase dele, tá? Ele é um cristão, tá? Ele é um cristão. Ele diz o seguinte: em primeiro lugar, eu sou um completamente comprometido e convicto teólogo evangélico, treinado até o nível de doutorado. Certo? Esse cara fez doutorado em teologia, estudou interpretação bíblica, Gênesis 1, 2 e 3. Eu sou um cristão nascido de novo, um born again Christian, né? Eu acredito que a Bíblia é a palavra de Deus inspirada pelo Espírito Santo, certo? Eu acredito em milagres e eu já os experimentei. Queridos, esse cara é pentecostal. Ele frequenta uma igreja pentecostal, certo? Olha aí. Eu acredito no design inteligente, ele vai dizer. E em segundo lugar, eu sou um completamente comprometido e convicto biólogo evolucionista treinado até o nível de doutorado. Queridos, esse cara escreveu um livro chamado I Love Jesus. Olha ali, ó, And Accept Evolution. Só tem em inglês. Eu amo a Cristo e aceito a evolução. Esse cara, ele é dentista, ele tem 3 doutorados. Ele fez doutorado em odonto, estudando dentes humanos, e aí ele foi fazer doutorado em paleontologia, estudando dentes de dinossauro, e depois ele foi fazer doutorado em teologia. Ele tem uma história muito bonita e ele é um dos grandes autores nesse diálogo ciência e fé cristã. E esse cara aceita a evolução. Ele deixa o pessoal de boca aberta, né? O pessoal não ouviu, só tu ouviu. O Bibo falou, ele deixa o pessoal de boca aberta. Ouviram sim? Ouviram sim, legal. Queridos, meu segundo amigo que eu quero apresentar para vocês, esse eu não conheço, mas eu já trabalhei com o livro dele, é o Ken Miller. Esse cara, meu querido, ele é o autor do livro de biologia mais usado no ensino médio nos Estados Unidos. Se tu é um aluno de ensino médio, na escola pública, tu vai usar o livro dele. E meu brother, esse cara é crente, cristão,
certo? Ele é professor na Brown University, ele é um cristão praticante e ele é testemunho em favor da evolução. Quando rola aquelas histórias nos Estados Unidos da evolução ir para a Suprema Corte, sabe o que aconteceu em 2006? Esse cara é chamado para lá dizendo, não, peraí, pessoal, eu sou crente e eu sou autor do livro. E vocês não estão entendendo muito bem a coisa, certo? Esse é o Ken Miller. Ele é autor de, na minha opinião, um dos melhores livros, alô Thomas Nelson, sobre este assunto, chamado Finding Darwin's God. Ali as duas capas, Encontrando o Deus de Darwin. Tá? É um dos melhores livros sobre esse assunto, na minha opinião, só tem em inglês. Tranquilo? E o meu terceiro amigo, vocês conhecem, é o Francis Collins, diretor do projeto Genoma Humano, cristão evangélico, convertido já adulto através do testemunho de C.S. Lewis. Né? Ele lendo C.S. Lewis, ele se converteu. Ele é o atual diretor do NIH, que é a entidade médica que tem o maior orçamento em pesquisa médica do mundo. Além de ele ser um grande cientista, ele descobriu muitos genes, é um cientista de mão cheia. Ele depois se tornou um grande administrador de instituições científicas e ele ganhou esse cargo já há muitos anos como diretor dessa associação que está agora na vanguarda da produção de vacinas nos Estados Unidos. E esse cara é irmão em Cristo evangélico. Ele é o atual vencedor do Prêmio Templeton, autor do livro A Linguagem de Deus, que tem em português, em que ele também defende a evolução biológica. Então, meus queridos, nós temos aqui 3 exemplos, certo? De 3 cientistas que são criacionistas. Por quê? Porque, segundo a nossa definição que os profissionais, ou seja, os teólogos dão sobre criação, eles creem que o universo é produto de um Deus criador. Só que veja bem, agora o teu cérebro vai explodir. Queridos, eles são evolucionistas, porque eles aceitam a evolução. Como que eles podem ser, então, criacionistas e evolucionistas ao mesmo tempo? Porque eles creem na teleologia. Eles creem que a evolução demonstra o plano e propósito de um Deus criador.